Olá, estamos começando mais um episódio do Globotechcast, o seu podcast de tecnologia da Globo. Aqui a gente te atualiza de todas as nossas novidades no mundo da tecnologia, agilidade e inovação. E hoje temos mais um episódio da Trilha de RH, onde falamos das principais práticas de gestão de pessoas. Eu sou Felipe Paz e estou guiando vocês no papo de hoje. Fazendo minha autodescrição, eu sou um homem branco, tenho barba e bigode pretos, cabelo preto, estou usando uma camisa preta com um colar com um triângulo aqui dentro do outro e usando também um óculos de armação azul. O tema de hoje é o evento que aconteceu lá em Nova York, nos dias 3 e 4, promovido pelo LinkedIn, o Talent Connect. E para me ajudar para falar sobre esse assunto, tem aqui a minha amiga, mais uma vez, Nath Geraldo. Bem-vinda novamente ao Globotechcast, Nath. Obrigada, Felipe. Muito bom. Pronúncia boa essa aí. A gente está treinando, a gente está estudando, testando, estamos indo. Oi, galera. Eu sou Natasha Geraldo, sou PRH, tendo Hub Digital. Eu sou uma mulher negra de tom de pele pardo, estou com meus cabelos crespos, na altura do ombro, castanhos. Tô com um cordão aqui, tô com um brinco também, mas não dá pra gente ver, né? Com esses fones, eu fico, meus brincos. Mas tô aqui também com um cordão com pingente branco e tô com um vestido bem mangueirense, assim, né? Rosa e verde, bem animado pro dia hoje. Estação primeira. Apesar que eu sou mocidade, mas tudo bem. Mas eu sou salgueiro. Mas gosto de ter o pezinho lá também. Sem dúvida. Tô bem feliz aqui da gente estar aqui hoje e... Vamos apresentar nossa convidada, né? Nossa convidada que, acabou de ser promovida. Uma salva de palmas. Matam de vergonha. Ela que esteve lá em Nova York vai trazer aqui pra gente tudo que ela viu. Nath Pamplona, bem-vinda pela primeira vez aqui no Globotechcast. Bom dia, é um prazer estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou a Nath Pamplona. Vou fazer minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, cabelo também no meio do ombro, né? Pertinho do ombro, meio loura. Eu não sei se eu sou loura ou morena. Sou uma mulher branca, como eu falei. Estou com uma pashmina marrom e uma blusa branca com os detalhes em azul. E o crachá da Globo, né? Que é bem colorido, laranja e rosa. E é um prazer estar aqui mais uma vez. Show de bola. Show de bola. E tenho certeza que vai gostar da experiência. E vamos começar o nosso papo então, né? Vamos embora. Conta pra gente o que foi esse evento, né? O Talent Connect. O Talent Connect é um evento do LinkedIn, ele é promovido pelo LinkedIn, ele acontece todo ano e são convidados os principais executivos, né, clientes do LinkedIn, executivos globais. Esse ano a gente teve a presença de 1.500 executivos e no Brasil a gente foi como uma delegação. Que maneiro. Tivemos 30 executivos do Brasil. Caramba. E nos conhecemos, trocamos, enfim, figurinhas, né, fizemos uma rede aí de networking. Então a proposta do LinkedIn é sempre apresentar um tema, né, que está emergente no mercado de trabalho, que a gente possa se inspirar, se reenergizar e se movimentar, né, para esses desafios que a gente tem agora pela frente. Muito legal. E o que a gente viu lá ali que mais te chamou a atenção? Olha, foram 2 dias de muitos insights, de muitas reflexões. Eu saí, de fato, de lá com a minha, enfim, cabeça borbulhando, né, de ideias. Mas o principal foi como a inteligência artificial vai se conectar no mundo do trabalho, né? E o que eles trouxeram muito é como que essa ferramenta vai nos ajudar a sermos mais humanos no nosso dia a dia. Interessante. Então, toda a conexão do evento foi muito um convite, um chamado para que a gente lidere esse movimento de mudança que está acontecendo no mundo do trabalho. Ele já está acontecendo de hoje, então não vamos esperar que a mudança chegue, né? Vamos liderar essa mudança. Esse foi o convite deles e com a inteligência artificial embarcada em todas as palestras, em todos os keynotes. Legal, acho que, né, Natasha, um pouco pensando... que a gente estava até conversando um pouco antes de começar, né? É a tecnologia, é a inteligência artificial como ferramenta, né? E não como medo de tomar o lugar dos funcionários, né? Sim, acho que é um ponto legal para falar, né? Assim, que tem muita gente que tem um receio, né? De como que se eu não sei usar ou
do que está sendo visto, né, na mídia. Meu Deus, o que é isso? Dessa inteligência artificial e agora generativa, né, que pode me substituir. Mas pelo que você está trazendo, acho que não vai ser bem assim, né? O que a gente tem que fazer, né, para poder não ser substituído, para a gente continuar ali e ter relevância? Excelente, Nath. Assim, primeiro, assim, muito do que a provocação que eles trouxeram foi comecem a usar. Então, assim, comecem a usar no dia a dia, comecem a interagir com a inteligência, obviamente se preocupando com segurança da informação, né, com dados confidenciais, né? Então, a gente sempre tem que lembrar que a gente está ensinando a máquina também, está colocando também informação ali dentro da própria máquina, né, da própria inteligência. Então, a gente tem que ter esse senso, né, de será que o que eu estou colocando ali, eu estou expondo, né, alguma informação importante ou alguma pessoa, enfim. Então, o importante dado esse contexto, começar a interagir. Então, eu vou dar um exemplo pessoal, né? Eu estava sozinha em Nova York no último dia e eu queria conhecer uma série de lugares e eu não sabia por onde começar, porque eu tinha um tempo muito curto e eu precisava ser eficiente, né, na minha rota. Então, eu coloquei no chat, eu baixei o ChatGPT, né? E aí coloquei, né, lá falando, olha, eu quero ir nesse lugar, nesses lugares e eu tô saindo desse ponto. E tem um dia inteiro para conhecer qual é a rota sugerida. E na hora veio super explicadinho. Primeiro, vá por aqui. Segundo, vá para esse outro lugar. Terceiro. E eu fui seguindo a rota, deu super certo. Eu consegui conhecer tudo que eu queria. Muito bom. Com eficiência. Muito bom. E eu fui eu mesma, né? Eu não fui substituída pela inteligência. Até né? porque você usou para você um uso totalmente pessoal. Economizou tempo, né? Exato. A gente tem que abrir talvez o mapa, colocar lá, ver uma rota, Exato. né? E vale lembrar também, né, que não dá para dormir em dólar, né? Exato. Nesse momento, então... É mais complicado. Mas, Nath, além... Assim, Nath é ótima. Nath, Tem duas Nath. 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 A gente gosta em RH de nomes iguais. Ah, entendi. Pré-requisito. Pré-requisito, eu acho que eu vou precisar mudar. Apesar que o meu nome é bem comum, né? Felipe tem... Só nome tem... do meu filho, mais novo. Olha aí, tá. Olha, acredito. Caramba, hein? Opa! Mas voltando... Tivemos diversos keynotes bem legais, né? E a gente trocou aqui e a gente mencionou da April, né? Falando... Trazendo uma futurista, né? Ela é April Ryan, né? Falando sobre o futuro ali, muito também ligado dos talentos e carreiras, e também abordando como tema central a mudança, né? O que ela falou sobre isso? Bastante coisa, E só né? adicionando, né, que mudança é uma coisa que a gente nem passa. Nem um acontece, pouco, imagina, né? No mundo de hoje. É VUCA, Pouco. é a Bunny, É isso tem pouco. A gente muda pouco, né? A única certeza que a gente tem, na verdade, é que a gente vai mudar, né? Então, acho isso. que Exato. esses insights são preciosos. Perfeito, essa Exato. frase é fantástica. Eu fiquei muito impactada positivamente com a forma como ela trabalhou a mudança, né? Primeiro, ela traz que... Acho que, assim, vale só retomar um ponto que o tema central foi a inteligência artificial, mas muito se fala hoje dos skills first, né? Então, menos a formação, menos, né, a experiência da empresa que você está, o cargo que você atua, e muito mais a habilidade que você está desenvolvendo ao longo da jornada. É isso que te prepara para você continuar se desenvolvendo, né, e seguindo a sua carreira. Então, ela traz... E aí, muito por conta dessa abordagem dos skills first, ela enfatiza, né, que a mudança é a primeira habilidade que a gente tem que desenvolver. E a reflexão que ela traz, que é muito potente, é como que a gente vai, de fato, lidar com a mudança e liderar essa mudança. Então, tudo é a forma como a gente vai encarar essa mudança, né? E como a Nath falou, no mundo hoje, a mudança é uma constância, né? A única certeza que a gente tem na vida é que vai mudar. E muito do que eles trouxeram também é que a gente não sabe mais as coisas, né? É muito difícil você prever uma mudança profunda, né? Então, a abordagem que a April traz, primeiro é que somente a palavra mudança já vem com uma série de sentimentos, né? Seja eu gostar muito dessa mudança, seja eu enfrentá-la, né? Eu resistir a ela. Em geral, você vai abraçar a mudança ou você vai, né, gostar da mudança, aquela mudança que você consegue controlar, ou que você consegue liderar. É que você não consegue, você vai lutar. Então, o que ela traz para o mundo de incertezas e mudanças, de fato, é que você precisa trabalhar com a curiosidade. Porque é através da curiosidade que você vai se engajar para viver a mudança. É difícil
num contexto de curiosidade, você tem medo. Então, no momento que você não tem medo, você consegue arriscar mais, você consegue enfrentar mais as mudanças. E esse é o nosso desafio, né? Como que a gente vai lidar com aquela mudança, né? Então, o primeiro ponto que a gente vai ter que fazer é, de fato, nos desenvolvermos para lidarmos com a mudança, porque ela é uma certeza. E aí ela vem trazendo uma série de mudanças de paradigmas no ambiente de trabalho, né? Então ela traz muito forte que a forma como hoje a gente encara a carreira, né? Uma carreira hierárquica, uma carreira vertical, ela vai mudar, não tem como ela ser do jeito que ela é hoje, né? Primeiro porque as novas gerações não querem que alguém imponha como eles vão crescer, né? E segundo porque está tudo mudando, a gente tem que se desenvolver, a gente tem que adquirir novas habilidades. E para a gente adquirir novas habilidades, a gente precisa viver coisas diferentes. Então a gente precisa ter um time diverso, um time ágil, um time que de fato esteja aberto para essas mudanças. E aí a proposta é muito você indo numa carreira de zigue-zague, né? Então você viver áreas diferentes, você conseguir navegar entre silos e diferentes departamentos, né? Porque isso vai te ajudar a adquirir novas habilidades. E aí ela traz o conceito do portfólio, né? Então, ao invés de você ter um currículo, você vai ter um portfólio. E todo mundo hoje consegue ter um portfólio, nem todo mundo consegue ter um currículo, né? E aí, assim, Nath, o que é um portfólio? Eu também fiquei, meu Deus, o que é um portfólio? Porque é algo que ainda não está tão próximo da gente, mas é super tangível, né? Então, a nossa história de vida, o nosso mapa de vida, são as experiências que a gente teve no ambiente de trabalho ou no ambiente pessoal, né? A forma como a gente lida, né, com amigos, familiares, no ambiente de trabalho. Então, você tem, de fato, um portfólio de habilidades em que você começa a navegar nesse mundo do trabalho. Então, a gente vai, como RH, olhar menos para currículos, né? E vai começar a olhar mais para o portfólio. E aí tem um grande desafio, né, e uma grande oportunidade, porque, de fato, a gente vai tornar as oportunidades equitativas. Hoje, quando você pensa no currículo, nem todo mundo tem um currículo, então você não consegue incluir todo mundo. Mas quando você pensa num portfólio, todo mundo tem a oportunidade de ter um portfólio. E o portfólio é único, ele é seu. Então, de fato, você vai poder desenvolver a sua carreira num mundo mais equânime, representativo e para todos. É legal, né, quando você pensa em portfólio, pensando assim, e quando a gente fala de currículo, é não ter, por exemplo, às vezes uma formação ou muitas vezes uma certificação, né, que hoje muitas vezes são pré-requisitos, né, para certas vagas, mas pode ser que aquela pessoa tenha uma série de certificações que não representam, e tem uma outra que tem outras experiências que podem ser extremamente relevantes para ela ocupar aquela posição, até mesmo de liderança, né? Exato. E a gente vê muito isso quando a gente fala de transição de carreira, né? E tem sido cada vez mais comum de você olhar o todo, né? Todas as suas experiências, como é que isso vai contribuir na sua nova jornada, né? Em tecnologia é muito comum você ver pessoas que estão em transição de carreira, né? Então é um super... É um caminho. Eu acho que quando as pessoas falam, eu acho que as pessoas têm medo da mudança, as pessoas têm medo do que vai vir, né? Assim, sim, do desconhecido. Uma coisa que eu sempre brinco, sempre falo, tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque aí a gente vai descobrir, vai ter esse olhar curioso para descobrir o que tem lá e descobrir uma coisa nova que a gente vai gostar, se adaptar, né? Que a gente vai caminhar por ali também, né? Eu acho que desculpa, não, eu acho que a oportunidade agora é a gente ressignificar, né, a mudança. E, de fato, vamos com medo mesmo, mas um medo curioso, né, um medo que não nos paralise, um medo que nos faça agir e, de fato, liderar esses movimentos, né? Então, acho que tem uma oportunidade muito bacana, sabe, para a gente poder estar junto, né, desbravando. Sem dúvida. E isso é legal, né, porque tem a questão também da mudança, né? Ela hoje a gente tem outra certeza. É que a velocidade dela no futuro não vai ser tão lenta quanto hoje. Exato. E hoje já é mega acelerado. Então, quanto mais você começar a enxergar aquilo, pensar, transformar esse medo em curiosidade, o famoso tá com medo, vai com medo mesmo, isso se torna essencial, né? Exato. E a April, ela fala, primeiro ela traz, né, que a cultura, né, da onde a gente está, dos países, se impacta muito também, né, na mudança. Ela traz que o mundo sempre mudou. O ponto agora é que você tem a informação chega mais rápido, né? Então, a velocidade com que
a informação chega, ela muda a forma como a gente encara a mudança. Porque ela sempre aconteceu, né? Mas antes você não tinha toda uma tecnologia em que acelerasse essa informação. Então, o que ela traz muito forte também para a gente fazer é refletir, é ter uma pausa e fazer uma reflexão. Porque muitas das vezes a gente está ali, não, você tem que tomar essa decisão porque você tem que fazer isso, porque a mudança já chegou e a gente não pode ficar para trás, toma uma decisão rápida, né? Tudo para ontem. Tá, mas vamos dar uma pausa, vamos entender de fato como a gente pode agir e aí sim a gente atuar, né? Porque a gente está no mundo acelerado e a gente se acelera mesmo, né? Então ela também traz um pouco desse mecanismo da pausa, da respiração, que é importante também. Interessante, porque assim, você pode acelerar, mas de repente acelerar para o caminho errado, né? Exato. E aí você tem que voltar para depois ir para o caminho certo. Então aí você já perdeu, muitas vezes, o bonde, né? Sim. Mas e aí acho que... Vai lá, Nath. Mas tem um ponto importante nesse de arriscar, que a gente vai ter que cada vez mais conviver com o erro também. Porque a gente não sabe do futuro. A gente pensa que sabe, mas a gente não sabe. Cada vez vai ser mais incerto. Então, a gente vai ter que testar, mas aí o diferencial vai ser o dinamismo, a velocidade, o aprender rápido, o estar atento. E uma coisa que ela fala muito também é que a gente tem que estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor, para a gente, de fato, perceber uma mudança que pode vir. Você não vai conseguir prever uma mudança profunda, mas na hora que você consegue parar, né, refletir sobre como você está, né, e aonde você está e quais são outros fatores que estão acontecendo que podem te dar insights para uma mudança, aí sim você vai conseguir liderar uma mudança. Então, perceber a mudança é uma outra habilidade muito importante também, né? E a gente só consegue fazer isso se a gente não está num piloto automático, né? E aí está o grande desafio. Muito bom. E uma coisa que eu fiquei pensando aqui, conectando já para a próxima, né, que nos ajuda bastante quando a gente está nesse turbilhão, muita mudança, é ter um propósito claro, né? Quando você tem um propósito claro, você pode não saber muito bem como fazer, você pode estar um pouco na dúvida, mas você sabe onde você quer chegar. E eu acho que também teve insights legais aí sobre propósito, né? Excelente, Nath, assim, é exatamente isso, assim, a gente vai mudar porque vai trazer algum benefício pra gente, então a gente tem que ver um valor agregado, né, e o propósito é muito isso, né, onde eu tô vendo um valor agregado e aí sim eu vou me movimentar para, né, se eu não vejo que eu tô somando à sociedade, que eu tô agregando valor em algo, eu não vou encarar, né, pra quê? Tem um esforço, né? Tem ali uma dedicação, né? Para cada um, para cada ser humano. Então, a gente teve a oportunidade também de assistir a palestra da rede de RH da Pfizer. A Pfizer tem como propósito cada minuto importa, né? É uma empresa mundial, né, de medicamentos, né, farmacêutica, que liderou o movimento, né, da vacina do Covid também no mundo. E, de fato, cada minuto para eles importa. Né? E todos os colaboradores estão conectados com esse propósito. Então, tudo que eles fazem é para, de fato, zelar pelo minuto do ser humano. Né? Então, ela trouxe que eles precisam falhar 90% o que eles fazem, porque se eles não falharem, eles não vão ter o melhor medicamento, ou a melhor vacina, né? Ou a melhor... enfim, ferramenta para o paciente, né? E isso conecta muito com a vida pessoal, né? Porque cada um tem uma história, né, de doença, uma história de superação, né? Então, cada um que está dentro da Pfizer se conecta com esse propósito e eles trabalham muito forte isso. Então, é um mantra lá, né? Você começa o dia com cada minuto importa, literalmente. Então, isso foi também um baita insight muito bacana, assim. E como gera engajamento, né, propósito e um time, de fato, unido em prol do melhor resultado para todos, né? E eu imagino que eles tenham, assim, no meio da Covid, apesar disso, né, assim, todos nós enfrentamos, né, e todas as indústrias, todas as empresas enfrentaram enormes desafios. E eu imagino que eles também têm enfrentado, principalmente, como é que você vai manter essas pessoas engajadas, né, com esse propósito, né? Caramba, ao mesmo tempo eu estou indo trabalhar, que eu imagino, né, quem fez a vacina tive que continuar indo, e estou indo e colocando em risco muitas vezes a mim e fatalmente a minha família. Como é que eles trataram isso? Elas comentou alguma coisa? Eu não me lembro agora se ela falou exatamente sobre o momento da pandemia, né? Até porque foram muitas palestras, mas de fato é óbvio que alguns tiveram que abrir mão até de visitar parentes, né? Porque estavam ali no trabalho presencial, mas eles tinham um objetivo muito claro, né? Que era de fato ter a vacina
para a gente poder combater o Covid. Então, todos os colaboradores na Pfizer estão conectados com esse propósito, né? E na hora que você está conectado, isso geralmente faz você encarar esses desafios de uma forma mais tranquila, mais serena, porque você está muito conectado com aquilo que você quer atingir também, né? E depois contar, né? Assim, olha, eu estava no projeto, eu desenvolvi a vacina, né? Então, traz um senso de pertencer, um orgulho. É um propósito maior, né? Muito maior. Sem dúvida. É um propósito de vida, né? Vai além. Né? Então... salvar vidas, que é o propósito também dela. que foi, né? Aí conta muito com esse propósito de cada minuto conta, né? Que eles produziram um tempo muito mais curto do que seria o normal. Se não me engano, então, foram 9 meses, exato. eu acho que eles levaram. E leva anos para você produzir. Então, assim, essa redução de tempo tem muito a ver com o propósito. Exato. Todo mundo está imbuído ali no propósito maior, que era mundial. Eu até me arrepio, assim, de pensar. Eu também fico assim, aqui, ó. Nossa. Só de lembrar, né? Caramba. E assim, o legal é como o RH foi protagonista. O RH da Pfizer foi protagonista nesse movimento, né? O quanto que hoje eles têm um foco muito forte de agilidade, porque como cada minuto importa, eles precisam de velocidade, né? Eles têm que errar rápido, né? Tem que aprender rápido. Então, assim, o RH tem também um lugar, né? Que apoia um negócio muito bacana dentro da Pfizer, né? E isso me encantou muito, me despertou bastante admiração, né? Pela líder de RH. Realmente, fazer uma vacina em 9 meses, se você não errar, não tem como, Não tem como. Não tem como. E de algo que ninguém previu, né? É uma mudança profunda que ninguém previu, né? Tinha alguns elementos, indícios, né? Alguns indícios, mas de fato ninguém conseguiu prever que isso ia acontecer. E aprender com erro, né? Que é isso. Errar rápido, aprender o que aconteceu e partir para a próxima. Você cai rápido, mas logo levanta ali pro joelho e vamos para a próxima. Já aprendeu que se eu passar por aqui, eu vou tropeçar. É isso aí. E saber na melhor forma. Muito legal. É legal você ver, né, isso, assim, tem evento de RH, mas totalmente conectado com agilidade, né? Então, assim, que não dá. Eu lembro, quando eu fiz uma certificação, né, com uma empresa e o trainer, eu perguntei uma vez, né, onde de repente eu enxergava que o Scrum Master deveria ficar, porque o Scrum Master é uma função mais cross, né? Ele dizia, eu acho que debaixo do RH, que tem tudo a ver, que se conecta aqui. E vendo, assim, o que você falando aqui, o que você assistiu, trazendo pra gente, faz total sentido. Eu consigo compreender bem melhor, né? Assim, muito, muito interessante. E... tem um negócio, você falou de zigue-zague, né? Da carreira zigue-zague. Eles também têm isso, né? Eles estimulam isso. Acho que... Como é que estimula que é, né, esse zigue-zague? É um pouco do que eu falei até da proposta da April, né? Você não ter a carreira, hoje eu sou um analista de RH em aquisição de talentos, eu viro um coordenador em aquisição de talentos, um gerente, um diretor, dentro dessa mesma trilha vertical, né, de disciplina. Então, o que hoje está sendo muito falado é que como a gente precisa adquirir novas habilidades, você só vai adquirir essas novas habilidades vivendo desafios, né, vivendo situações diferentes. E aí a proposta, e que tem uma oportunidade para a gente como RH muito forte, é de liderar a mobilidade interna dentro das empresas, né, cada vez mais. Então, o que a gente fala de transição de carreira, né, o que a gente fala, né, a gente pensa muito mais assim, né, como eu quero me desenvolver e com o que eu quero me desenvolver do que aonde eu quero chegar. Porque o aonde você quer chegar vai ser consequência desse seu desenvolvimento. E aí não dá para ser numa mesma área, né? Então você precisa... Vou dar um exemplo de RH. Hoje eu estou, né, numa área de aquisição de talentos, eu vou ser um BP... porque eu vou viver ali uma experiência, né, de ter um olhar holístico e generalista de uma determinada área, com os desafios para poder trabalhar com os subsistemas, né, de RH. Depois eu vou para uma área de negócio, para aí sim também viver como que é uma área de negócio, né, como que é a pressão de resultado, né, e como eu posso encarar outros desafios aqui no negócio também. E aí depois, eu quero voltar para RH, numa outra posição. Então, o importante hoje é você conseguir explorar novos caminhos que não são óbvios, né? Mas para você ir adquirindo novas habilidades. Isso muda o nosso mindset, né? E aí o RH tem um papel fundamental junto aos líderes, né? Os líderes têm um papel fundamental né, hoje para a gente poder desenvolver as pessoas e desenvolver as novas habilidades. Isso é muito legal, eu fico pensando também, porque assim, uma pessoa de uma outra área, sei lá, você pega um cara do RH e leva para o financeiro, ou vice-versa, né, para liderar uma área.
esse cara vai trazer um ponto de vista totalmente diferente de alguém que sempre trabalhou em RH, ou que sempre trabalhou no financeiro. Né? E aí você pode ter uma troca de conhecimento também, né? Entre o líder e os times. Exato. Né? Porque esse cara também, ao mesmo tempo que ele vai estar ensinando coisas novas, novos vieses, ele também vai estar aprendendo, vai estar agregando, que quando ele voltar, caso seja à vontade, ele vai poder também compartilhar com o restante do time dele. O bacana é a gente entender a dor, né, do outro lado. Né? Então, quando você está numa função de fornecedor e você vira cliente ou vice-versa, isso ajuda muito na relação, na colaboração, né? Em como a gente está promovendo o melhor para o produto final de onde você está. Né? Então, eu acho que a gente tem um caminho muito bacana e aí tem um papel da liderança fundamental nesse movimento. Então, assim, a principal hoje habilidade do líder é ele ser humilde, né? Ele tem que saber falar não sei, me ajuda, vamos juntos. O papel dele vai ser encorajar as pessoas, né? A de fato desenvolver essas novas habilidades, a encararem a mudança e não mais falar vá por esse caminho ou por aquele outro. Né? Então, muda também muito o que a gente foi ensinado como líder, né? Você tem que saber tudo, né? Você tem que liderar todo mundo. E não, né? A gente tem que ter humildade, a gente tem que ter coragem, resiliência para falar, não sei, vamos juntos, vamos descobrir juntos. É isso. Né? Vamos arriscar juntos. E se não der certo, a gente está junto no barco também e vamos aprender rápido. É isso. E né? se a gente cair, a gente se ajuda a se levantar, um ou outro. Total, né? E não aquele distanciamento, né? Aquela hierarquização que a gente sabe que isso tem diminuído ao longo do tempo, mas o papel do líder vai precisar cada vez mais ser protagonista para poder, primeiro, liderar essas mudanças e trazer o time junto. E aí fala-se muito de propósito também, né? Porque a gente está fazendo isso em prol de quê? Para que resultado, né? Para gerar o quê, de fato? Eu, como ser humano, vou gerar o quê para a sociedade? Né? Qual o valor que eu vou colocar ali naquilo que eu estou fazendo? Né? Então, o líder ele precisa perceber esses movimentos também, né? Entender que você precisa ter pessoas diferentes para você agregar também novos conhecimentos dentro da área, novas perspectivas e agilidade na tomada de decisão. Muito bom, né? Aí você falou um pouquinho dessas novas capabilities, né? Você falou um pouquinho do líder, mas se pudesse resumir, assim, do que você viu, assim, o que a gente tem que investir para estar bem no futuro, para conseguir estar com uma boa empregabilidade, para conseguir estar dando resultado dentro da empresa? Quais são, o que você elencaria ali de... Isso aqui não pode faltar do profissional do futuro. Ah, meu Deus, baita responsabilidade, né? O profissional do futuro. Agora sim. Tô bonito, né? Tô bonito, né? Uma salva de palmas. Então, assim, Nath, muito do que eu vi foi a resiliência, a coragem para navegar em ambientes incertos, a curiosidade, né? Essa mente, né, curiosa que está pensando, né, aberta a novos conhecimentos, a novas habilidades, né, e como a gente vai navegar com a mudança, né? A mudança ela vai fazer parte, ela já faz parte do nosso dia a dia e o convite vamos nos apaixonar pela mudança, porque é ela que vai fazer a diferença. E não adianta fugir porque ela vai vir, né? Vai vir. Você querendo ou não. Querendo você ou não, exatamente. Tá acima da sua vontade. Vai ser mais fácil. É isso. Cabe, como você vai reagir e vai tratar ela. Exato, né? Exato. Como você vai encará-la, né? Você falou de pessoas diferentes no mesmo time, isso remete também à diversidade. Total. E aí, no nosso papo aqui, ela comentou um pouco sobre uma experiência na Índia, na planta Pfizer. da Índia, da Pfizer. Exato. Ela trouxe que na Índia tem uma população feminina, né, de mulheres grande e tradicionalmente, né, dentro, né, dos ambientes ali de produção, né, de medicamentos é um ambiente masculino. Né? E aí eles tiveram um desafio de, na Índia, né, numa área, num país, né, piloto, eles terem um time só de mulheres para desenvolver os medicamentos. Né? Então, óbvio que você ressignifica ali na própria região, né, que é possível a mulher trabalhar nesse ambiente, porque você primeiro tem que mostrar para as pessoas que é possível elas estarem naquele lugar. Né? Uma então, mudança forte de cultura, né? Exato. E rompimento de paradigma. E de estereótipos. E de estereótipo acima de tudo. Exato. Então, assim, eles fizeram um trabalho forte na Índia de mostrar para as mulheres que era possível elas estarem naquele ambiente.
com as que já estavam, mas eram muito poucas. E depois eles formaram esse time só de mulheres e começaram a desenvolver os medicamentos, enfim. E hoje é o time que mais produz, né? Que tem o melhor resultado dentro da Pfizer. Então... Imagina o cara que falou, isso não vai dar certo. Exato, né? Será que tá lá ainda? Querendo uma linha de produção feminina, né? Só com mulheres. Com certeza. Se foi o diretor da fábrica, com certeza agora ele só contratou mulher, né? Exato, exato. Ou nem é mais o diretor. Ou nem é mais o diretor, pode ser isso. E foi legal também nesse exemplo, né? Que ela falou um pouco da autonomia, né? Que as pessoas tiveram para ir lá e testar, e ver, e fazer diferente, né? E buscar não se contentar com o status quo, né? Desafiar, que é um pouco do que você falou das capabilities, ter coragem, né? Ter coragem para ir lá e arriscar e... Não, vamos fazer diferente isso aqui. Exato. E a autonomia é muito importante. Né? Quando você pensa na mudança, você tem que perceber onde está a mudança, por onde ela pode vir, né? Você ter essa autonomia, né? De poder testar coisas diferentes, né? De trazer novos olhares é muito importante, né? E vai continuar sendo cada vez mais importante. Né? Eu chamo muito do famoso empowerment. Exato. Lá em Nova York, do empowerment, que muita gente fala. E é legal que se conecta totalmente também com a agilidade, novamente, né? Assim, quando se fala de agilidade, é você saber a capacidade também de aprender, capacidade de usar o aprendizado para crescer também, né? E aí, quando a gente não tem como, assim, falar... Quando você fala de empowerment, de autonomia, você está falando também, sim, você está admitindo, beleza, você vai errar também e eu vou entender isso, né? E, novamente, a gente volta para a questão da tolerância ao erro, né? E aí, por isso que hoje, você ter um ambiente seguro, um ambiente de confiança é crucial. Porque quanto mais autonomia, né, os times têm, mais as chances, óbvio, né, de você falhar vão acontecer, de fato, né, porque é muita gente pensando, muita gente, né, com ideais, né, e com novas propostas. Você vai testar por caminhos diferentes, então você vai naturalmente falhar, mas é o quanto que essa equipe vai reagir, vai aprender rápido e vai ter um ambiente que permite que isso aconteça, né? E que tenha ali a confiança. A confiança é fundamental para você sentir que você pode estar naquele lugar, que você é daquele lugar e que aquele lugar te pertence também. E que você pertence àquele lugar. Esse centro de pertencimento é muito importante mesmo. Muito. É muito mais fácil falar do que fazer, né? E até o próprio Raimundo, aqui no episódio que a gente conversou com ele, falou que até... Eu pensei até, né? Ele falando no início, divulgar, a gente falar de alguma estratégia aqui da Globo. Só que esse desafio, de fato, é na execução, né? Muito mais do que simplesmente a gente fala... Contar como foi, né? Exatamente. Ou como vai ser, né? Como a gente quer ou defender aquilo. Exato. E aí o bacana é que a gente está falando, né? Começou falando sobre a inteligência artificial, né? Será que ela vai substituir o humano, né? E eu trouxe muito, né? Que o grande mote foi a gente vai se tornar cada vez mais humano e a gente só falou de habilidade de soft skill, né, de resiliência, de lidar com a mudança, né? Então, da coragem, da curiosidade, que só o ser humano consegue desenvolver. A máquina não vai conseguir, né? Então, a gente vai ter até uma oportunidade ano que vem, né, de testar a inteligência artificial aliada ao recrutamento, porque o LinkedIn está lançando um novo produto, então o produto deles de recruitment vai ser substituído por inteligência artificial. Então, o time agora de recrutamento vai precisar saber fazer as perguntas para a ferramenta e não mais fazer a busca booleana, em que você coloca, eu quero uma pessoa que venha dessa indústria, ponto e vírgula, daquela outra, né? Você coloca ali quais são os requisitos que você precisa para aquela oportunidade. Vai mudar a forma como a gente vai recrutar as pessoas, né? Como a gente vai abordar as pessoas, né? Então, a gente vai ter uma baita oportunidade de desenvolver novos skills na equipe, né? Então, como que a gente desenvolve a equipe a saber fazer as perguntas certas? Isso é o mais importante na inteligência artificial. E como a gente vai fazendo com que ela aprenda qual é o perfil da Globo, qual é o perfil dos talentos que a gente precisa ter na Globo, para que cada vez mais ela possa indicar quem são os talentos para a gente conversar, né? Então, o recrutador vai ter um papel muito mais de se conectar com o mercado, de conversar com as pessoas, de trazer uma experiência personalizada para as pessoas. E não mais aquele trabalho de formiguinha que a gente chama de ficar ali fazendo a triagem, vendo não sei quantos mil perfis para vocês verem chegar em 5, né? Nossa, então, tem uma baita oportunidade para a gente em recursos humanos, nesses novos
meses, né? Então, por isso que... Esses novos meses. Né? Novos meses. Então, por isso que o grande tema, né, e que me reenergizou muito, assim, eu saí muito animada com essas mudanças, foi, de fato, a gente vai fazer a mudança do trabalho agora. Né? Ela está aqui agora, não vamos esperar, vamos liderar isso. E esse é o convite que eu faço para a gente, né, RH. E se você está ouvindo também, atualize seu currículo, portfólio, tudo que for, porque daqui a pouco vai começar. Exato, exato. E eu estou encantada com esse conceito de portfólio. Encantada. Eu acho que a gente tem aí ainda como entender como isso vai funcionar, mas eu acho que a gente internamente começar a pensar nisso, né? Ano que vem a gente tem um desafio importante de mobilidade interna aqui na Globo, né? Então, começar a pensar nisso também, estimular que as pessoas pensem na carreira zigue-zague, por exemplo. Quem sabe a gente pilota aí uma iniciativa. Eu acho que tem um terreno bem fértil para a gente poder com navegar. Um spoiler aí. Eu também. Tô achando aqui também. E tá com a gente, né? A gente que lidera isso, né? Então, a gente querendo, a gente... Estaremos na ponta da liderando a mudança, é isso. Muito bom. Para finalizar, Nath Pamplona, sei que você comentou ali já do RH, né? Mas além da inteligência artificial no RH e tal, algum insight que a gente consiga aplicar agora? Usem a inteligência artificial com parcimônia e com segurança. Com segurança. Né? O LinkedIn, e aí não estou fazendo jabá do LinkedIn, mas ele está divulgando cursos abertos de inteligência artificial. Então, acho que para quem quiser saber mais sobre o evento do LinkedIn, foi super inspirador. Tem uma página hoje que a gente pode depois divulgar. Sem dúvida. Falando sobre algumas palestras inspiradoras que a gente comentou aqui, a da April Ryan, a da Pfizer. E eles estão, no final, com cursos gratuitos para que a gente possa consumir a inteligência artificial e começar a usá-la de forma parcimoniosa e segura. Então, esse é meu convite. E quem sabe, no nosso dia a dia, a gente pensar como que isso que eu estou fazendo hoje, a inteligência artificial pode me ajudar? Não tem nenhum dado confidencial? Então, deixa eu testar aqui, deixa eu ver no que vai dar. E aí eu começo a desenvolver outras habilidades também. E a principal é como fazer a pergunta certa para a inteligência artificial, para que ela, de fato, possa nos apoiar nessa jornada de incertezas e mudanças e de baitas oportunidades. Sim. Né? Ser curioso, né? Ser curioso, fazer as perguntas certas, às vezes é mais importante ou é mais importante do que ter a resposta certa. Exato. É isso. Muito bom. Maravilhoso. Nath Geraldo. Foi... Acabamos, né? Você sabe quando eu já te olho assim de lado, você sabe porque essa hora chega, tá né? Acabando, infelizmente, né? O papo vai solto, se deixar aqui, a gente fica até de manhã, né? Mole. Mas eu, enfim, agradeço super, Nath Pamplona, por ter aceitado, você sempre parceiro. Tamo junto. Eu acho que a Nath falou tudo. Resumo aqui um ponto que ficou aqui na minha cabeça também, a gente está aberto a aprender. Exato. A gente está sempre precisando e tendo que se desenvolver e aprender, que vem com a curiosidade, que vem com testar coisas novas. E às vezes, eu não... Vai lá, começa. Se joga, vai dar um passo. Depois quando você vai ver, você nem vai acreditar o quanto que você já conseguiu. Né? O poder do 1% todo dia, assim, sabe? todo dia. Exato. E começa pequeno, né, Nath? Porque muitas das vezes, quando a gente olha, às vezes é enorme, você fala assim, não, calma, vai pequeno. Vai pequeno, vai aos você vai pouquinhos. conseguir. Só tenha a ideia na cabeça, né? Que a gente, o tempo inteiro, vai precisar se reinventar. O tempo inteiro vai precisar aprender. Porque tudo muda, porque as coisas estão mudando rápido. Então, se a gente ficar parado, a gente vai ser atropelado. A gente precisa também, né? Como a Nath falou também, assim, a carreira é nossa. Né? Então, o que a gente está fazendo pela nossa carreira? Né? Como que a gente está mantendo a empregabilidade, mantendo o retorno dentro da empresa? E muitas vezes a gente vai precisar, sim, se desenvolver, olhar, buscar coisas novas, de repente ir para uma outra área, mais na paralela, para poder aprender sobre aquela área também, né? Então, acho que é esse o meu recadinho final. Show de bola. Nath, Geraldo, obrigado pela parceria mais uma vez. Nath Pamplona, fantástico. Muito obrigado aqui. Eu acho que a gente discutiu de muitos temas extremamente relevantes aqui e totalmente atuais, né? Então, Exato. assim, muito obrigado pela participação aqui no GloboTechCast. Gente, eu amei estar aqui com vocês, Nath, Felipe, assim, foi, acho que, super, assim, né, tranquilo, suave, eu me senti super bem, então, obrigada. E esse é o convite, né,
a única certeza que a gente tem é que a gente não sabe nada. É isso. Né? Então vamos juntos, né? Juntos para fazer história. É isso. Não poderia para fazer história. deixar de fechar com juntos para fazer história, que é só juntos, né? E a gente teve uma boa rede de conexão, uma boa rede de parceiros que a gente vai conquistar, né? Todas as mudanças aí que a gente precisa liderar. Perfeito. Muito bom, gente. Adorei. Vamos nessa. Vamos nessa e vamos juntos. Para fazer história. Para fazer história, é isso aí. E você que ainda não segue a gente, que você não curtiu ainda, que você não compartilhou, não deu feedback, o que você está esperando? Está na hora de mudar, né? Já que a gente estava falando de mudança. Então, procura a gente no YouTube, no canal do Vem Pra Globo, no Spotify, no Deezer, na Apple, no Apple Music. A gente está em todo lugar e principalmente, amigo, no Globoplay. A gente já está lá, a gente chegou. Como diria o Marcos Mion, senhoras e senhores, chegamos. Procura a gente lá. Se quiser dar um feedback mais específico, manda um e-mail pra gente, para globotechcast@g.globo. Te esperamos na próxima. Um abraço. Tchau, tchau.